Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento Saúde Mais Simples. Eu quero falar hoje de uma experiência de infância, um trauma de infância. Não vou falar o nome, senão o algoritmo corta o vídeo e ele não é passado para ninguém. Mas é um trauma de infância, para você ter uma ideia da gravidade dele, é o segundo trauma que mais afeta o equilíbrio emocional, que mais afeta a saúde emocional na vida adulta e que mais afeta, assim, automaticamente, a saúde física também. Você vai saber logo qual é o trauma. Geralmente acontece com meninas, não é? Com meninas, qualquer idade, também acontece com meninos. É um trauma que quebra a confiança. Quando nós somos crianças, nós confiamos que as pessoas que estão à nossa volta, que cuidam da gente, vão nos amar, vão nos dar carinho. E quando acontece alguma coisa, quando essas pessoas fazem alguma coisa que não seja amoroso, que não seja um carinho, que gere um trauma, nós perdemos a confiança, não só nelas, mas nas pessoas à nossa volta. É um trauma que acontece geralmente com meninas, é muito mais comum do que a gente imagina, é muito mais comum. As pessoas não falam porque é vergonhoso para a família, ainda é um tabu na sociedade, né? Mas isso aos poucos está mudando. Eu acredito que é muito importante nós falarmos sobre isso, trazer realmente isso e mostrar como é comum de acontecer. Esse trauma de infância, ele faz com que essa menina, esse menino, mas vou dizer mais menina, porque acontece muito mais com meninas. Ele faz com que essa menina se sinta, no momento que acontece, durante os anos que acontece isso, se sinta culpada e envergonhada. É como se ela fosse a causadora daquela situação na infância. E a gente vai crescendo, vem para a vida adulta e vai trazendo essa culpa e essa vergonha. E tudo fica muito difícil. Quando você carrega culpa e vergonha, que são os dois sentimentos mais baixos que você tem, que são os dois sentimentos que mais te deixam doente, que mais abaixa a tua frequência, a tua imunidade, a tua saúde emocional. Quando a gente tem isso na vida, tudo fica mais difícil. Uma pessoa que carrega culpa, tudo que acontece, ela acha que a culpa é dela. Ela está em algum lugar, aconteceu alguma coisa, ela acha que a culpa é dela. A vergonha é a vergonha de ir para a vida. É como se assim, é como se a gente olhasse pra gente e dissesse assim: nossa, tá acontecendo uma coisa boa, mas eu não mereço. Logo as pessoas vão descobrir que eu não mereço. E vai criando uma autossabotagem. Isso quando não vira uma depressão. E de uma depressão pode ir para uma fibromialgia. E aí vai se tornando as doenças no corpo. Lembra quando eu falo, quando a gente não fala, quando a gente não verbaliza, o corpo vai mostrando. Bom, eu passei por esse trauma, né? Foi uma coisa da infância que eu esqueci. Eu esqueci. Às vezes o trauma de infância ele dói tanto e nós, como criança, a gente não sabe lidar. A criança não sabe lidar com o que está acontecendo. Mas o que aconteceu foi de uma maneira tão ruim e eu fui simplesmente esqueci. Botei lá pro lá guardadinho na minha memória e eu esqueci totalmente. Aos 37 anos eu estava num local comum, estava ouvindo um padre falando um discurso e nada a ver com o assunto. E é como se tivesse aberto a minha cabeça mesmo e ter trazido todas essas memórias. Eu lembro que quando vieram as memórias, na hora eu comecei a chorar muito. Veio muito sofrimento. Mas foi a partir daí, foi a partir do lembrar, a partir das lembranças que vieram para minha mente, que eu comecei a me tratar, que eu procurei ajuda, que eu realmente fui muito mais para fé em Deus mesmo, independente de religião, mas para fé em Deus. E eu comecei a me cuidar. E quando eu comecei a me tratar a minha saúde emocional, tratar toda a raiva que eu tinha guardada, tratar o ódio, enfim, sentir a tristeza que veio junto. Quando eu comecei a me tratar e eu mudei a minha vida muito. Eu mudei a minha cabeça, eu mudei o meu coração, eu mudei os meus sentimentos, de dentro para fora. Quando eu comecei a me tratar e a mudar isso, eu me senti tão bem, tão mais leve, tão mais completa, tão mais capaz de fazer tudo, que eu decidi que eu ia fazer isso para as pessoas. Que eu decidi que eu ia trabalhar com trauma de infância para as pessoas. E foi uma coisa muito reveladora na minha vida.
Eu sei que um dia eu saí de uma tarde inteira de curso de terapias, e quando eu saí dali eu botei a mão no volante, naquele mesmo momento eu botei a mão no volante e eu pensei assim, a sensação era muito clara e muito forte assim, ó, agora eu tenho o controle da minha vida. Agora eu consigo dirigir a minha vida. Não é mais os meus traumas, não é mais o sentimento que eu tinha guardado. Então, para que você entenda um pouquinho, esse trauma é muito comum. Quando você vê uma criança, principalmente uma menina, que não quer ir no colo de algum adulto, que não quer ir para casa de algum adulto, ouça essa criança, escute ela, pergunte, deixe ela ficar confortável para que ela possa falar para você por que ela não quer. A criança não mente. A criança não vai dizer que simplesmente não quer porque ela é chato. Quando ela não quer, quando ela bate o pé, quando ela chora, pode ter algum motivo. Ouvir a criança, entender essa criança, pode prevenir muita situação. Muita situação que a gente pode trazer aí para uma vida adulta. Então esse trauma é de uma maneira, como é que eu posso dizer? Ele desconstrói a pessoa, para não dizer que ele destrói, né? Mas é um trauma que acontece, que pode ser curado como qualquer outro. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é admitir, sim, passamos por isso. Sim, doeu demais. Sim, a gente tem raiva, tem ódio, tem mágoa, frustração de tudo isso. E agora? O que eu vou fazer com isso? E aí eu fui trabalhando e hoje eu trabalho com mulheres que passam por isso. Por vários tipos de violência, por vários tipos de abuso desse trauma, por vários tipos emocional, psicológica, por vários tipos de traumas assim. E hoje eu mostro um caminho para elas, um caminho que elas podem seguir, para que elas consigam chegar no tão sonhado projeto de vida, que é saúde, prosperidade, amor, relacionamento saudável e principalmente conquistar o que quiser, ter os seus sonhos. Se você conhece alguém que acha que passou por esse trauma, manda esse vídeo para ela. Quem sabe ela vai entender um pouquinho e quem sabe esse seja um caminho para começar essa cura e transformação na vida dela. Se você está na dúvida ainda de qual é esse trauma, deixa aqui embaixo no comentário, pergunta para mim que eu vou te responder qual é o trauma e a gente pode conversar mais sobre isso. E se você tiver alguma sugestão para mais temas relacionados à infância, deixa aqui também nos comentários, que eu vou adorar falar sobre isso e a gente poder conversar mais. Obrigada por ficar comigo até aqui e até o próximo momento. Saúde mais simples.